Oi pessoal, esse daqui é o primeiro relatório da dupla Breno e Emily, do Laboratório de Fundamentos para Engenharia Elétrica, que tem a sigla E301. E esse laboratório, o intuito do experimento era entender a impedância de capacitores e resistores no geral. Foi realizado nos laboratórios da FEEC e ao todo foram realizados 4 experimentos diferentes, que visava ter um estudo prático do comportamento desses materiais. Para começar, podemos definir o que seriam materiais condutores. Eles são aqueles que possibilitam a movimentação de carga, de modo que, ao aplicarmos uma certa diferença de potencial no sistema, existe uma grande quantidade de elétrons livres que podem ser conduzidos. Já os materiais isolantes podem ser entendidos como opostos aos condutores. Eles não permitem uma passagem de carga elétrica com facilidade, de modo que os elétrons ficam muito ligados ao núcleo atômico. Os semicondutores, por sua vez, eles ficam entre os condutores e isolantes, no sentido de que são materiais com baixa condutividade elétrica. Eles não conseguem conduzir corrente elétrica em condições químicas normais. Passando para o próximo tópico, explicando um pouquinho mais sobre capacitores e resistores. Primeiramente, falando sobre capacitores, são basicamente dispositivos que são utilizados para o armazenamento de cargas elétricas e são formados por 2 terminais, os quais são separados por um dielétrico. Quando esses materiais são ligados a uma DDP, né, diferença de potencial, um campo elétrico é gerado entre as placas, o que faz com que os capacitores acumulem cargas nos terminais. E uma vez que esse dielétrico em seu interior dificulta a passagem de cargas elétricas através das placas. Também, o capacitor de placas paralelas ele é formado por uma armadura, que é feito por um material condutor e é envolto em um material dielétrico de alta resistência elétrica. Do ponto de vista prático, a capacitância indica qual é a quantidade de cargas, basicamente, que o capacitor consegue segurar para uma determinada diferença de potencial. E a capacitância também depende de fatores geométricos, ou seja, da distância entre as placas do capacitor e também da área dessas placas. Seguindo em frente, então, resistores são dispositivos que são usados para controlar a passagem da corrente elétrica nos circuitos, através do efeito Joule, que acaba convertendo energia elétrica em energia térmica. A maior parte dos resistores, eles são feitos de materiais de alta resistência elétrica, e esses materiais são conhecidos como materiais dielétricos. Os materiais que apresentam uma resistência elétrica constante são os resistores ômicos. A resistividade Rho é uma grandeza física que depende dos fatores microscópicos e ela é relativa a cada tipo de material. A resistividade de materiais condutores, como prata, cobre, é muito baixa, uma vez que eles oferecem pouca resistência à passagem de corrente elétrica. Outros materiais, como borracha, vidro e plástico, apresentam medidas de resistividade muito elevadas. Sobre o experimento 1, um pouquinho mais sobre os detalhes técnicos. Utilizamos 2 placas de madeira e essas 2 placas tinham camadas condutoras e uma folha de material dielétrico. Nós teríamos que arranjar essas 2 placas de forma que o material dielétrico ficasse no meio. E a gente tomava cuidado, né, para opor diagonalmente os cantos biselados das placas condutoras. Ligávamos uma ponte de impedância aos fios conectados às placas condutoras, o que nos permitia fazer a medida do material dielétrico. Para esse experimento, nós utilizamos uma placa de madeira, uma camada condutora, folha de material dielétrico e equipamentos de medição. Como foi realizado o experimento? Primeiramente, nós utilizamos uma ferramenta para medir a capacitância de um capacitor com um valor conhecido, a fim de certificar do método utilizado para a medida. Posterior a isso, a fim de medir a constante dielétrica do material entre as placas e o fator de dissipação, anotamos o nome dos materiais utilizados e suas espessuras, sendo ele Prespan 0,19 mm de espessura, fibra comercial 0,26 mm e Pine com Mylar 0,3 mm. E a área de cada folha de elétrico, dando uma área igual a todos de 889,25 cm². Por fim, colocamos cada um dos materiais anotados entre as placas condutoras e medimos a capacitância. Com todos os dados em mãos, conseguimos obter a constante dielétrica de cada material utilizado. Para o cálculo da constante dielétrica, utilizamos a seguinte fórmula, na qual contava com a capacitância, com a permissividade dielétrica do vácuo, a área entre as placas condutoras e a distância entre as placas. A sua fórmula seria C igual a K, ε0, A, dividido tudo por D.
no qual C é a capacitância, K é a constante dielétrica ou permissividade relativa do material, ε0 é a permissividade dielétrica do vácuo, A é a área entre as placas condutoras em metros quadrados e D a distância entre as placas em metros. A constante dielétrica ela é inversamente proporcional à permissividade do meio pela área e diretamente proporcional à capacitância pela distância entre as placas. Ou seja, constante dielétrica ela é um valor adimensional e refere-se à capacidade de um capacitor armazenar energia na presença de um dielétrico entre as placas. Baseado nisso, as medidas experimentais que nós obtemos é que a constante dielétrica de Pine-Meyer ela é maior que a da fibra comercial, que também é maior do que o Prespan, sendo a Pine-Meyer 2,21, a fibra comercial 1,92 e Prespan 1,91. Com os eletrodos conectados na fonte e posicionados com suas faces paralelas e pressionadas, colocamos uma folha de dielétrico e fomos aumentando a alimentação até o alcance do ponto de ruptura dielétrica. Dessa forma, enquanto um dos membros aumentava a tensão da fonte gradativamente, um outro anotava as correntes registradas no perímetro e um outro afirmava para a documentação. Após alguns testes com o Prespan, a gente decidiu umedecer o Prespan e comparar os efeitos da água na condutividade elétrica. Para o experimento 2, utilizamos uma fonte de alta tensão, Prespan, um Prespan umedecido, fibra comercial e eletrodos. O que foi observado na prática é que conforme nós aumentávamos a diferença de potencial, a folha de dielétrico tinha uma ruptura, que era bem caracterizada por um pequeno furo na superfície. Logo após a ruptura também observamos uma queda de tensão muito rápida, o que permitiu que montássemos tal gráfico. Para o experimento 3, primeiramente falaremos um pouco sobre os detalhes técnicos de montagem. Utilizaremos um autotransformador Variac, que estará ligado a uma rede de 110 volts de corrente alternada e a saída vai ser conectada a um resistor, ligando-se convenientemente um amperímetro e um voltímetro para que nos permita fazer a medida. Para esse experimento utilizaremos um autotransformador, lâmpada, filamento, bulbo imerso em óleo e resistor. O objetivo desse experimento é entender o funcionamento de resistores e observar o efeito Joule ocasionado pela passagem de corrente. Para esse experimento, fizemos testes com vários materiais diferentes. O primeiro deles foi os resistores, contudo, por problemas técnicos, não conseguimos observar corretamente seus efeitos. Porém, para outros materiais, como o bulbo da lâmpada, o filamento e a própria lâmpada, observamos o mesmo efeito ocorrendo. A passagem de corrente aquecia o filamento e, com isso, emitia luz. Isso se deve ao fato de que, conforme passa a corrente, o efeito Joule faz com que o material aqueça. Mais profundamente, analisando isso, ocorre o deslocamento de elétrons e a emissão de fótons. Para o experimento 4, nós utilizamos papel milimetrado, uma cuba de vidro, paralelepípedos de grafite, um voltímetro, um amperímetro, uma fonte e água. Na hora da montagem, utilizamos a água para preencher até 5 milímetros a cuba de vidro, utilizamos os dois paralelepípedos de grafite como eletrodos e conectamos os eletrodos à fonte, a um voltímetro e a um amperímetro de forma que conseguíssemos medir a resistividade. Iniciamos o experimento verificando se as conexões estavam corretas. Depois disso, separamos as placas de grafite a uma distância de 15 centímetros pelo papel milimetrado e, após isso, iniciamos a medição, ligamos a fonte e começamos a aumentar a tensão entre as placas de grafite. Era possível observar a corrente no amperômetro. Assim, aumentamos até o máximo possível e observamos que, conforme aproximávamos as placas, as medidas tinham seus limites de tensão menores, uma vez que a resistência da água era rompida. Logo, podemos concluir que para a elétrica e eletrônica, em específico, os materiais são possíveis dividi-los em vários subgrupos, sendo os principais condutores, semicondutores e isolantes, de forma que podemos montar vários circuitos com esses tipos de materiais. As suas propriedades elétricas são bem interessantes para a construção de toda uma tecnologia envolta a isso. Logo, em um circuito, materiais condutores são materiais interessantes para a passagem de corrente elétrica, uma vez que a disponibilidade sua de bandas eletrônicas
permitem uma fluidez muito mais fácil, pouca resistividade com relação aos elétrons. Já os isolantes são materiais que impedem boa parte dos elétrons de atravessarem, assim permitindo controlar o fluxo de elétrons internos ao circuito. Os semicondutores são materiais chaves e bem interessantes que, devido à dopagem, podem atuar tanto como condutores quanto como isolantes. Logo, nesse laboratório, conseguimos ver a implicação direta dessas questões físicas dos materiais, uma vez que nos capacitores conseguimos utilizar toda essa tecnologia para permitir o armazenamento de carga, uma vez também que os resistores impedem a passagem de corrente através do uso de materiais isolantes. Por fim, também podemos perceber que a passagem de corrente elétrica pode gerar consequências para o material, como a geração de calor. E essa geração de calor nós podemos utilizá-las, como no caso das lâmpadas, na qual que a transferência de elétrons nas camadas eletrônicas permite uma liberação de fótons, e isso nós conseguimos utilizar para criar luz e utilizar no nosso dia a dia. Assim, ao falarmos de materiais, é possível perceber que qualquer substância ou propriedade física vai existir a característica de condução, resistência, entre outras características físicas que podemos aproveitar para o desenvolvimento de tecnologia.